Boa noite a todos. Eu sei que a Marcinha com a Janice sentem o mesmo frio na barriga que eu sinto. Depois de umas 3 horas que o culto acaba, é que eu sinto o sangue correr na veia de novo, porque é uma tremenda uma responsabilidade. Porque a gente sabe que não é toda a igreja histórica que não reconhece o ministério feminino, né? Que a nossa igreja tem essa visão, essa claridade, e eu me sinto muito privilegiada e honrada de estar aqui nesse lugar. Ao mesmo tempo, extremamente incompetente, temerosa, com medo, né? Porque a palavra de Deus mesmo fala que o julgamento de Deus é bem maior em cima daquele que ensina. Então eu tenho muito medo de estar aqui. Mas, vamos para frente. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Obrigada, Senhor, pela sua palavra aberta e pelo poder que há nela. Pedimos que o teu Espírito passeie no nosso meio e fale não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Numa outra tradução, Paulo, nessa carta, nesse texto, ele fala: rogo-lhes que vocês vivam da maneira digna do chamado. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse chamado. Deve ter um filme, né? A Voz que Chama, é um filme de terror, mas não é sobre essa voz não, é outra voz. Paulo aqui, ele roga, ele clama para que a gente, os filhos da luz, os filhos do Pai, vivam de maneira digna. E uma pergunta eu faço para vocês e para mim nessa noite: para que a gente vive? Qual que é o significado para mim e para você da vida? Paulo aqui, ele dá uma dica. Deus quer que a gente viva de maneira digna desse chamado. E que chamado que é esse? Não é um chamado qualquer. Quando eu era criança, minha mãe me chamava, ai de mim, se de onde eu estivesse eu respondesse assim, que? Nossa, era um quilo de 2 fervendo na minha orelha. Quando a minha mãe falava assim, Cláudia, eu tinha que largar o que eu estava fazendo, ficar na frente dela e falar assim, senhora, pronto, acabou. Dali para frente, aí, e se ela falava o nome e o sobrenome, eu já sabia que coisa boa do meu lado não era. Se minha mãe que me chamava, eu tinha que largar tudo e me apresentar diante dela, disposta a fazer o que ela atender a sua voz. Esse chamado aqui é um chamado muito mais importante, abrangente, do que o chamado de minha mãe, porque quem chama é Deus. E quando Deus chama, Ele espera de nós uma resposta, uma ação, uma atitude. Quando Deus nos chama, Ele espera de nós uma atitude como a de Abraão, que largou tudo e seguiu
ouviu essa voz que o chamava, esse chamado. Deus continua do mesmo jeito chamando seu povo. Ele está aqui hoje, nos chamando para viver de maneira digna desse chamado. A pergunta que surge hoje é a mesma de sempre. Será que você e eu temos a disposição de largar tudo e atender esse chamado, o chamado de Deus, essa voz que chama? Um dos problemas que a gente encontra com esse chamado de Deus, porque atender o chamado do pai e da mãe, que a gente vê, que a gente sabe que pega os cintos, se a gente não atender, pelo menos deveria pegar, é muito fácil. Mas atender a voz de um Deus invisível que a gente não vê, para a gente é muito mais fácil fazer com que esse chamado se pareça assim, com algo tão santo, para tão poucos na história. Para Abraão, sim, para Moisés, sim, para Paulo, sim, para Elias, sim, mas para mim não. Ele é inalcançável. Jamais vou conseguir atender a essa voz. Mas o que Paulo quer nos dizer aqui, que esse chamado bíblico, ele é simples, ele é prático. Quando Deus chama, ele diz: vem aqui, fica aqui comigo, do meu lado, esteja bem perto de mim, porque eu quero que você aprenda de mim a viver a vida digna para a qual eu te chamei. Deus nos chama porque nem sempre o lugar onde você e eu estamos é o lugar onde a gente deveria estar. Esse lugar pode ser um lugar geográfico. Deus chamou a Neide e o Mark, que estavam lá na Holanda, e falou: vem, vocês vão trabalhar lá com os Dão, na Amazônia. E eles vieram, estão aqui, chegaram essa semana. Às vezes a voz de Deus nos chama para sairmos desse estado, desse lugar geográfico, mas muitas vezes a voz de Deus nos chama para nos tirar de um estado de desobediência, de um estado de rebelião, de um estado de hipocrisia, de cinismo, de infantilidade. E Deus quer mudar o nosso estado. O chamado de que Paulo está falando significa começar uma jornada nova, caminhar junto com Deus. Rogo-lhes que vocês vivam a vida digna do chamado que eu estou fazendo. A nossa vida e jornada e chamado devem seguir juntos na mesma direção. Tudo o que cada um de nós faz em cada dia da nossa vida deve reforçar essa direção. Aquilo que fazemos das nossas vidas jamais pode estar em contradição com esse chamado de Deus para que vivamos dignamente. Deus nos chama para quê? Para sermos o seu povo. Ele chamou Abraão para formar uma nação. E Ele nos chama hoje para darmos continuidade no seu projeto de um povo escolhido, um povo separado, um povo que vive a vida do jeito que Deus quer que vivamos, marcando nossa presença no mundo com uma nova forma de viver, vivendo uma vida comprometida com o Deus do reino e com os valores do reino. Talvez, em virtude da nossa formação racional, a gente lê as cartas de Paulo como tratados sistemáticos de teologia. Por exemplo, o tema da carta aos Romanos é a justificação pela fé. O tema da carta aos Gálatas é a graça de Deus, e por aí vai. Mas, no entanto, eu sou levada a reconhecer que, embora os tratados teológicos sejam fundamentais nas cartas de Paulo, ele está muito mais preocupado com outro tema: a formação da identidade
de um povo, do povo de Deus. Esse é o grande tema das cartas de Paulo. Como que judeus, com a sua longa tradição religiosa, os romanos, com a sua bagagem pagã e sincrética, iriam se encontrar na capital do Império Romano e terem uma identidade comum de filhos de Deus, de povo de Deus. Como isso é possível? Como que numa cidade como Corinto, com uma população híbrida, formada de ex-soldados romanos, de escravos, de ex-escravos, de gregos, de judeus, de comerciantes, de marinheiros, de prostitutas culturais, todos com as suas tradições, com a sua moral, com seus hábitos, que agora se encontram no mesmo lugar para cultuar o mesmo Deus e afirmar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Como criar uma unidade no meio da diversidade, como a gente acabou de cantar? A formação dessa identidade cristã sempre foi a grande preocupação dos autores do Novo Testamento. E este apelo de Paulo na carta aos Efésios mostra a importância e a urgência que temos como povo de Deus de viver um novo estilo de vida que traga identidade, que traga uma cara para se mostrar ao mundo dessa nova humanidade em Cristo Jesus. A argumentação teológica de Paulo é a forma como ele estabelece os alicerces, ou seja, teologia e doutrina são importantes para fornecer os nossos alicerces. Sua intenção é formar a identidade do povo da nossa aliança, da nova aliança. Para os cristãos de Roma, Paulo diz assim: não vos conformeis com este século. Para os de Éfeso, ele diz o seguinte: não andem como andam os gentios, andem de maneira digna do chamado. Para os de Colossos, ele diz o seguinte: dispam-se do velho homem. O povo de Deus é o povo da nova aliança, da nova humanidade que foi inaugurada em Cristo Jesus, uma nova criação. Esse povo é chamado a viver de uma maneira diferente. Teologia e doutrina dão os fundamentos para isso. Por outro lado, a igreja encontra-se constantemente sob o olhar e o juízo do mundo. Paulo afirma que a igreja é o corpo de Cristo, é a representação visível de um Senhor não visível. As nossas obras e as nossas palavras devem refletir e revelar algo do caráter de Deus, da natureza divina de Deus, algo do amor e da santidade de Deus ao mundo. É o mundo que vai julgar a igreja. E é por essa razão que Paulo se preocupa com o comportamento dos cristãos. Eu imploro que vocês vivam de maneira digna. Porque o conhecimento de Deus, tanto lá quanto aqui, é muitas vezes negado pelo comportamento errado, inadequado dos cristãos de lá e daqui. A forma como viviam e como vivemos nega aquilo que a gente crê e afirma sobre quem Deus é. Quem vai julgar é o mundo. A fórmula de Tiago é muito simples. Fé sem obras decorrentes dela é o quê? Morta. É nada. É lixo. Não se demonstra a fé sem um comportamento adequado a ela. O apelo que Paulo faz aos crentes de Creta, lá em Tito 2, versículo 10, é para que os cristãos embelezem a doutrina de Deus com um comportamento apropriado. Que atribuam brilho ao ensinamento de Jesus, vivendo uma vida que demonstre os frutos do Espírito. Jesus afirma que o mundo nos reconhecerá como seus discípulos
discípulos pelo amor que demonstramos uns para com os outros. João, capítulo 13. Jesus afirma também na sua oração de despedida que o mundo haveria de crer que Ele é o Salvador por causa da comunhão entre os discípulos e da unidade que esses discípulos demonstrariam. João 17. Jesus oferece ao mundo o direito de julgar a identidade do seu povo pela forma como amamos e respondemos ao chamado. O chamado de Deus envolve a doutrina e o comportamento, palavra e ação, ortodoxia da doutrina e ortodoxia da comunidade, como diz Francis Schaeffer. Só podemos compreender a importância e a influência da igreja nos primeiros séculos por essas duas realidades combinadas. Em Atos mostra que a igreja permanecia junta, estudando, orando, mas ela permanecia junta, partindo pão de casa em casa, acolhendo e dando assistência às viúvas e aos órfãos. E era assim que a igreja ia caindo na simpatia de todo mundo, e o Senhor mesmo acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muitas vezes não era preciso nem pregar, bastava a igreja ser vista pelo mundo. As igrejas, no correr da história, sempre enfrentaram problemas e dificuldades, ora com a doutrina, ora com o comportamento, na maioria das vezes com os dois. Líderes gananciosos, enganadores, cristãos insolentes, desobedientes, comprometem essa integridade da identidade da igreja. Ser povo de Deus, reconhecer, como Paulo disse aqui no texto, que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que fazemos parte do mesmo corpo, onde, embora sejamos distintos uns dos outros, formamos uma só realidade, nunca foi tarefa fácil. E exatamente por ser uma tarefa difícil, é que Paulo exorta os cristãos, a mim e a você, para que sejamos diligentes e nos esforcemos para preservar essa identidade comum. Há um esforço meu, seu, para preservar essa identidade. Essa é uma tarefa, como Paulo mesmo diz, que sejam completamente. Requer humildade, mansidão, compaixão, submissão e muitas outras virtudes que são totalmente rejeitadas por essa nossa cultura moderna. No passado, um grande obstáculo para a compreensão e para a formação dessa identidade, dessa unidade da igreja eram as barreiras denominacionais. Presbiterianos que não se dá com batista, que não se dá com assembleiano, que não se dá com... Hoje, essa muralha vem sendo ruída e nós enfrentamos uma outra muralha, no meu ver, muito pior. Somos nós mesmos. Vocês conhecem o mito do Narciso, não conhece? Deixa eu ver uma água aqui. Narciso, ele era filho de um deus, da mitologia grega, que eu esqueci o nome dele, mas ele era o protetor dos rios, com uma ninfa, que eu também esqueci o nome dela. Não interessa que eu seja de Narciso. Então, Narciso nasceu e os seus pais o levaram aos deuses mais graduados para perguntar para os deuses qual seria o destino daquela criança. Aí eles falaram, olha, esse menino vai ter vida longa, ele só não pode olhar a imagem dele refletida. Então, beleza, Narciso cresceu, ficou lindo. As ninfas eram todas apaixonadas por Narciso, e ele não dava bola para nenhuma delas, porque eu não tinha ideia, né, do gato que ele era. E ele não dava a mínima. E ela não chorava para cá, não chorava para lá, e ele estava vivendo a vida dele. Até que um dia, uma ninfa, que eu lembro o nome dela, chamada Eco, ela se apaixonou por ele perdidamente.
E ele não dava a mínima para Eco. Ele falava, Eco, não quero. Ele não queria saber dela de jeito nenhum. E a Eco foi definhando de tanta paixão, foi se acabando. Dizem que ficava só ouvindo os gemidos dela de tanta paixão não correspondida. Aí ela chamou uma deusa lá, que eu esqueci o nome dela também, e falou assim para ela, você vai vingar a minha morte. Ela falou, vou vingar, vai deixar. Aí essa deusa sabia da história. Um dia, Narciso voltando de uma caçada, morto de sede, ela falou, vem cá, Narciso, tem uma água linda aqui para você tomar. Aí Narciso foi naquele olhou, meu Deus, que homem! Apaixonei, mas ele achava que era um ser fora dele, que não era ele. Aí ele ficou ali, na hora que ele enfiou a mão na água, assim, para abraçar aquele ombrinho que ele tinha do lado, a água mexeu e bagunçou tudo, e quando acalmou, que ele viu que era o seu reflexo, aí ele nunca mais saiu dali. Ficou ali, morreu ali, olhando para ele. Olhando aquela coisa linda. Daí surge uma expressão chamada narcisismo, né? Que foi usada por um psicólogo francês chamado Alfred Binet para exemplificar um transtorno de comportamento onde essa pessoa, ela é apaixonada por ela mesma. Não é aquele amor que a Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo. Não confunde as coisas não. É esse amor egocêntrico que mata, que define. Se no século XIX a nossa cultura foi marcada pela cultura racional, no século XX e até hoje, a nossa cultura é marcada pelo narcisismo, pela cultura terapêutica. E uma cultura que, ao intensificar o individualismo, fazer saltar o indivíduo e esquecer a pessoa, essa cultura legitima uma forma de divinização do self, do ego. Então as pessoas não querem mais salvação, as pessoas querem bem-estar. Academia, no consultório, menção, corpo de samba. Isso é salvação para a maioria das pessoas do nosso mundo. O ser humano hoje busca, não é a salvação por meio do arrependimento e da fé, não, mas é sentir-se bem e confortável. Eu tenho horror de uma expressão que fala assim, eu mereço ser feliz. E em nome dessa expressão, dessa divinização do self, as pessoas fazem coisas do arco da velha, porque elas merecem ser felizes. A cultura terapêutica introduziu um modelo de relacionamento que rejeita qualquer forma de julgamento, fazendo com que o indivíduo, que não é mais uma pessoa, ele crie a sua própria realidade, a sua própria verdade. Você tem sua verdade, eu tenho a verdade. Jesus não é a verdade sou eu. Não existem limites para o ego narcisista, carente e faminto dos nossos dias. Consciência de dever para com o outro nunca foi substituída pelo dever que eu tenho com o meu bem-estar, comigo mesma. A busca pela autorrealização, autossatisfação, autossuficiência descrevem o frágil reconhecimento que esse ser narcisista tem do outro. Empatia? Não. Tudo isso nos leva a viver daquilo que é aparente. Nos preocupamos com o exterior. O interior, a máxima, vivo luxo e se dane bucho. Essa preocupação nos leva a fugir da nossa realidade pessoal mais profunda, que nós somos seres criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Essa preocupação nos leva a fugir das frustrações decorrentes de relacionamentos superficiais e frágeis, vivendo uma agitação constante, uma agenda cheia, negando essa realidade de sede interior e pessoal que cada um de nós traz. E os desdobramentos desse espírito narcisista
e secularizado é grande e profundo dentro das nossas igrejas. Os cristãos, cada vez mais ocupados com suas agendas cheias de seus projetos pessoais, na busca frenética por autoafirmação. Seus relacionamentos não são nem pessoais e muito menos profundos, o que os leva a cultivarem um irrealismo, uma realidade virtual, vivem num universo paralelo. Acham que estão conectados por estarem ligados nas redes sociais, mas a família está adoecida, está apodrecida, está morta, os filhos estão se perdendo, mas estão conectados. E é justamente aqui nessa fala que muitos de nós caem, sucumbem, porque vive a partir de fantasias e não de uma realidade. A afirmação de João Batista, convém que Cristo cresça e eu diminua, é substituída, convém que ele diminua e eu cresça. Os modelos de ministério e de espiritualidade têm por objetivo aumentar o senso de autoimportância e não o contrário, queremos ser o nosso próprio Messias. Frutos do Espírito como mansidão, humildade, bondade, longanimidade, benignidade, não são buscados, muito menos desejados. Essa necessidade de autoafirmação é tão intensa que a gente prefere ser cercado de bajuladores do que de irmãos e irmãs que nos ajudem a viver de forma digna. Tem um versículo em Provérbios, capítulo 27, versículo 6, que diz o seguinte: as feridas feitas pelo que ama produz vida, mas o beijo dos bajuladores produz morte. Só abrir um parênteses rapidinho aqui. Eu estava conversando com meu irmão sexta-feira, que foi de casa me visitar, com meu pai, e a gente conversando, e ele fala, ele é pastor aqui em Brasília, na igreja aqui na Asa Norte, ele falando tanto que ele está cansado de pastorear. Porque é assim, a pessoa chega e fala, pastor, estou com um problemão. Aí eu falo para o meu irmão, aí o pastor orienta, né, aconselha, a pessoa vai lá e faz jeitinho que ela quer. Aí depois vem, pastor, ora por mim. Falar o que para Deus, gente, numa hora dessa? Você aconselha, a pessoa quer gente que bajule. Não quer ninguém que fale verdades em amor, mas quer bajuladores. Aí o que acontece? As nossas igrejas mais se parecem com uma grande creche, um grande berçário, os pastores correndo frenéticos de um lado para o outro, porque tem um dando birra aqui, o outro com a fralda suja ali, e todo mundo querendo atenção, e todo mundo querendo ser atendido naquele momento, porque as nossas igrejas são cheias de homens e mulheres narcisistas, que exigem atenção. O maior obstáculo para a Igreja de Jesus Cristo hoje viver de maneira digna da vocação e do chamado somos nós mesmos. Nos critérios de diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, encontramos algumas características que refletem bem o perfil dos cristãos de hoje. Segundo a doutora Elaine Marini, esse transtorno descreve, entre aspas, um padrão invasivo de grandiosidade em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos indicados por pelo menos 5 dos seguintes critérios. 1. Sentimento grandioso da própria importância. 2. Preocupação com fantasias de ilimitado sucesso, poder, inteligência, beleza ou amor ideal. 3. Crença de ser, entre aspas, especial e único, porque afinal de contas você venceu a corrida. O espermatozoide lutou contra bilhões de outros e venceu a corrida. Ou seja, você é um vencedor. Vencedor que nada. Você é vencedor porque Jesus Cristo venceu. Aí ele te faz mais que vencedor. 4. Exigência de admiração excessiva. 5.
Sentimento de intitulação, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um tratamento especialmente favorável ou obediência automática às suas exigências. Cuidado, pais, para vocês não estarem criando pequenos narcisos. 6. Explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira vantagem dos outros para atingir seus próprios objetivos. 7. Ausência de empatia, reluta em conhecer ou identificar-se com sentimentos e necessidades alheias. 8. Frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja alheia. 9. Comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. 5 desses aí já é considerado transtorno. O curioso é que no próximo manual de diagnóstico dos transtornos, que saiu o ano passado, o transtorno de personalidade narcisista já saiu. Sabe por quê? Porque quando um transtorno deixa de ser patologia, é porque ele se tornou um comportamento. Então, hoje em dia, o transtorno de personalidade narcisista não é mais considerado uma patologia, é um comportamento. E, por esse critério, muitos líderes e muitos cristãos deveriam estar numa clínica e não ocupando púlpitos ou sentados no banco da igreja. É esse espírito, a meu ver, o maior inimigo da identidade comum que a gente precisa ter como povo de Deus. Existem 2 afirmações de Paulo na sua carta a Tito que descrevem posturas distintas em relação aos cristãos e à formação dessa identidade do povo de Deus. Uma, Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. A negação do conhecimento de Deus vem pela ausência da prática de boas obras. Fé sem obras é morta. Muitos cristãos falam muito, se agitam muito, mas permanecem mortos, vazios, porque negam a doutrina de Cristo e dividem o corpo de Cristo por falta da prática das boas obras, por nutrirem um espírito narcisista. Pensam mais em si do que no corpo de Cristo. Segundo, Tito 2,10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, de embelezarem em todas as coisas a doutrina do nosso Salvador. O apelo de Paulo é para que nós, os cristãos, embelecemos a verdade do Evangelho com a prática de boas obras, com a vivência real dos frutos do Espírito. Nós adornamos a doutrina de Deus na medida em que o mundo, ao ver a forma como amamos e servimos e a unidade que existe entre o povo de Deus, reconhecerá a verdade acerca de Cristo Jesus. Se o mundo rejeita Jesus Cristo, a culpa disso é minha e é sua. É isso que o historiador chamado Eusébio de Cesareia afirma ao descrever o comportamento dos cristãos em meio a uma terrível peste, entre aspas. Eles eram efetivamente os únicos que nessa circunstância calamitosa demonstravam com as suas próprias obras compaixão e amor aos homens. Uns perseveravam todo dia no cuidado e no enterro dos mortos, pois eram milhares os que não tinham quem se ocupasse deles. E outros, reunindo no mesmo lugar a multidão dos que em toda a cidade estavam esgotados pela fome, repartiam pão para todos, de forma que o fato correu de boca em boca, e todos os homens glorificavam o Deus dos cristãos, convencidos pelas próprias obras, confessavam que estes eram os únicos verdadeiramente piedosos e temerosos a Deus. Nosso chamado para ser povo de Deus e para viver de forma digna segue nesse sentido de embelezarmos, darmos brilho
aos ensinamentos de Jesus, transformando o conhecimento de Deus e espiritualidade decorrente desse conhecimento em atos de amor, compaixão e de justiça, a começar pelos de casa. Quando esse comportamento coerente e adequado se tornar visível, muitos outros se chegarão. Muitos outros terão os ouvidos destampados e ouvirão a voz de quem chama. E muitos atenderão ao convite dessa voz. Vocês sabem qual que é o tema da nossa igreja para esse ano de 2014? Igreja, família, família de Deus, comunidade da reconciliação. Igreja, família de Deus, comunidade da reconciliação, de quem religa. Que nesse início de ano, de atividades da igreja, aquecidos aí por esse tema, nós possamos fazer a única que eu recomendo nessa noite, que é a autoavaliação e a autocrítica. E que possamos pedir a Deus que sejamos melhores irmãos e irmãs, uns para com os outros. Possamos agir com compaixão, uns para com os outros. Que possamos amar e respeitar uns aos outros. Que possamos acolher uns aos outros, que possamos abrir a porta do coração e da casa para receber uns aos outros, que possamos desenvolver os frutos do Espírito nos relacionamentos uns com os outros, que possamos perdoar uns aos outros, falar coisas boas uns aos outros, respeitar, suportar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Isso é uma comunidade de fé. Isso é que é uma igreja. Isso é que é o corpo de Deus. Então faça essa autoavaliação e veja no que estamos sendo falhos. Lembrem que o mundo há de nos julgar. Que Jesus será conhecido pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, por uma atitude que embeleze, que glorifique, que traga brilho ao conhecimento de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele mesmo nos ajude. Vamos orar mais uma vez?